Fala galerinha, bem-vindo ao meu canal. Esse é o canal Daniel e seus Leões. Aqui eu mato um leão por dia e vim mostrar para vocês ao longo dos anos os meus prêmios, os meus resultados, que com certeza se você aplicar na sua vida, você não vai ter que passar pelas mesmas merdas que eu passei, certo? E a aula de hoje é justamente sobre isso, é sobre desenvolvimento pessoal. Por onde começar, por que começar e como começar essa jornada. Basicamente, galera, aqui a gente vai tentar alinhar alguns pontos, alguns estudos, sempre por associação, enfim, criar uma linha de raciocínio lógica, atrelando alguns pontos, conectando diversos tipos de conteúdo, tipo filosofia, religião, ciência, enfim, para a gente conseguir criar um roteiro, beleza? E para começar, a gente vai iniciar lá nos primórdios do universo. Como é que começou esse universo? Hoje a ciência explica que foi através do Big Bang, foi uma pequena massa que eclodiu e rasgou o tecido espaço-tempo, ele começou a se expandir, mas não foi só a expansão que a gente analisou. A gente também analisou que existiam matérias lá no começo do universo, matérias primordiais, elementos primordiais. Acho que era ferro, zinco, enfim. Com a fusão nuclear, esses materiais foram diversificando. Enfim, foram criando uma tabela periódica correspondente ao tempo do universo. Existem elementos da tabela periódica que são mais novos do que os antigos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Que o universo não só está em expansão, como ele está em evolução também. E da mesma forma a gente começa como? Uma pequena célula que vai se multiplicando, até que nós chegamos ao ápice do nosso tamanho. Hoje uma célula se tornou um homem de 1,70 m e pouco, que está aqui falando com vocês. Mas não é só sobre o tamanho que a gente está em expansão, a gente também está crescendo, evoluindo intelectualmente, expandindo a nossa consciência. Então, todo mundo tem que evoluir. Não evoluir é algo antinatural, ou seja, você vai sofrer com isso. O próprio universo está evoluindo e se você não acompanhar, irmão, sinto muito, você vai ficar para trás, certo? E a Bíblia tem uma passagem muito legal que fala sobre a criação do universo, justamente. Deus falou, faça-se a luz foi feita, enfim, ele viu que era bom. Isso aí, esse ato, ele repetiu isso diversas vezes, e esse ato traz consigo uma sabedoria que a gente pode aplicar na nossa vida. Primeiro Deus mentalizou, depois ele falou, ou seja, ele agiu, e posteriormente ele analisou. Coisa que a gente não faz na nossa vida, galera. Todas as ações que a gente tem que fazer, elas têm que ser primeiro imaginadas, depois feitas, depois analisadas. Para quê? Para a gente ver se existe alguma melhoria possível dentro daquela habilidade, dentro daquela ação que a gente fez. E a gente vai vivendo a vida, vai cambaleando, vai tropeçando, sem passar por esse processo que está lá escrito na Bíblia, nas antigas. Então, velho, fez alguma coisa, primeiro pensa antes, beleza? Quer fazer alguma coisa, pensa antes, executa e analisa. O Caibalion, que é um conhecimento muito antigo, lá dos egípcios, enfim, muito antigo, ele explica que existem 7 leis herméticas de funcionamento do universo. Se quiser, outro dia a gente só fala sobre isso. Mas o que eu quero trazer aqui é que ele reforça o que está na Bíblia, certo? Primeiro, eu vou trazer 3 pontos aqui, certo? Das 7, 3 das leis, que é o mentalismo, a correspondência e a polaridade. O mentalismo explica que o universo é mental, o universo é uma projeção da mente de Deus, e assim como nós somos um micro-universo, nós somos imagem e semelhança do Senhor, nós também usamos a nossa imaginação para definir o que nos rodeia. Ou seja,
você cria a partir do seu pensamento. Um cara que fazia isso direto era Nikola Tesla. Acho que ele inventou mais de 1.300 patentes, 1.300 novas ideias. E todas elas foram concretizadas primeiro no pensamento. O cara tinha um nível de consciência tão grande que lá dentro do pensamento dele, ele tinha uma porta. Ele tinha uma porta que ele abria, entrava numa sala, onde tinha uma mesa, e ele ficava imaginando todas as peças que futuramente ia compor o que ele estava querendo criar. E ele só executava depois que estava dentro da mente dele funcionando. Ou seja, galera, primeiro a gente cria pela mente. A lei da correspondência explica justamente o que eu falei antes, somos imagem e semelhança do Senhor. A teoria de Platão, a teoria da simplificação, também explica a mesma coisa, só que de forma diferente. Ele fala que o que acontece no universo grande também acontece no pequeno. E se você for ver, as leis são regidas da mesma forma para uma galáxia, para nós ou para uma célula. Entendeu? Só na física quântica que as leis começam a ser revogadas, mas, enfim, isso é papo para outro vídeo. E a lei da polaridade explica que tudo que está aqui manifestado tem seu polo. Ou seja, se a gente for falar de iluminação, para Pandora! Se a gente for falar de iluminação, existem a fração que é da luz, que é o quê? Que é um extremo. Existe a fração que é das trevas. Existe o excesso de luz, diminui as trevas, e o excesso de trevas diminui a luz. E isso aí a gente vai ver na temperatura também. A gente tem dois polos, que é o polo do calor e tem o polo do frio. Isso aí a gente vai lidar com tudo na nossa vida, certo? Então a polaridade é algo que a gente convive. E dentro da polaridade, o que é que eu queria explicar para vocês? Que o plano ele é dividido em dois, que é o plano sutil e o plano físico. O plano sutil são o campo das ideias e das emoções. O plano físico, ele é a matéria mais densa, mais condensada. Só que a imaginação e as emoções são energia também, certo? Só que foi mal, galera, se estiver um pouco confuso, essa é a primeira aula, certo? A gente vai melhorando com o tempo. Mas para não perder a linha de raciocínio. A matéria é uma energia em uma forma mais densa. E o campo das ideias, o campo metafísico é uma forma de energia mais sutil. Digamos assim, se deu para entender, bom. Se não entendeu, deixa nos comentários, beleza? Então, a energia ela é dividida em dois polos. Um polo mais denso, que é a matéria manifestada, e o polo mais sutil, que é a matéria em forma de eletricidade, digamos assim. Vamos simplificar aqui para a galera entender. Entendendo que tem esses dois polos da energia, dentro de cada polo também existe outro polo, que é o quê? Um polo de uma matéria negativa, algo que não é tão benéfico para a gente, e o polo de uma matéria benéfica. O polo da ideia, o polo do metafísico bom e o polo do metafísico não tão bom. Vou simplificar para vocês. Galera, o campo dos pensamentos, o campo das ideias tem que ser cultivado de forma positiva. Se você ficar alimentando ou permitindo, sabe que a vida é uma ladeira. Se você não faz força para subir, você vai descer ladeira abaixo, filho. É certo. Então, se você não fizer um esforço para criar pensamentos positivos, a sua vida vai virar um caos, porque sua mente vai ficar uma merda. Enfim, não é novidade que o mundo está aí como está, então a gente absorve por repetição. Então a gente vai aprendendo que é ruim até que a gente decide ir por outro caminho, certo? E no campo do material existem elementos, existem nutrientes, existem conjunções de moléculas, partículas e micronutrientes que a gente precisa ter para que o nosso corpo funcione de uma forma funcional, certo? Vou dar um exemplo para simplificar o que é que eu quero dizer com esse campo da matéria física e matéria metafísica. Seguinte, só segundo isso, certo? Então, na matéria física, se tu comer muita merda,
se tu se alimenta de pastel, de refrigerante, não sei o que, tu não tá dando nutrientes suficiente para que teu corpo funcione de perfeita forma. Então ele vai diminuir o funcionamento dele, sua mente vai ficar letárgica, você não vai ter vigor, não vai ter energia para fazer uma atividade física, para dar estímulos que o próprio corpo precisa. Da mesma forma é a mente. Se você ficar aceitando tudo que vem, se você aceitar esse caos que o mundo te oferece, com certeza, uma hora você vai se deparar com a vida merda por ter aceitado muito, não ter criado um senso crítico, um bom senso, que define as coisas e que escolhe. Então, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês. Mediante isso, a gente falou que o mundo oferece muita coisa ruim, certo? Por quê? Porque o mundo vem da ignorância. Se a gente for lá atrás, se a gente for em 15 mil anos, o ser humano ainda estava num processo ali de microcivilizações, estava num pastoreiro, estava criando seus bichos, se entendia pouco sobre a vida, se entendia pouco sobre a psique, sobre toda a literatura que a gente tem hoje por conhecimento. Então, somos seres que viemos da ignorância e geração após geração a gente vai descobrindo mais sobre essa infinidade que é o conhecimento, que é a sabedoria. Então, o sistema imposto aqui é o da ignorância, que é o quê? Transe com qualquer mulher, beba que é legal, fume cigarro, isso tudo vai te levar a um corpo destruído, degradado, com menos funcionalidade, correto? Da mesma forma também nos indica muitas informações, enfim, cada pessoa se perde mentalmente, enfim, em algumas armadilhas. Eu não vou entrar em detalhe, eu ia falar religião, eu ia falar outra coisa, mas eu sou o cara que acredita na religião, certo? Então não posso frisar esse ponto, mas saiba que tudo aquilo que vem, tanto de forma física quanto de forma metafísica, tem que ser apurado e tem que ser realmente escolhido a dedo que tirar dali, certo? Ou do contrário, é ladeira abaixo. E Oséias, no livro de Oséias 4, 6, versículo 12, já falava sobre isso, porque meu povo perece por falta de conhecimento. E se a gente for jogar numa dualidade, se o povo perece por falta de conhecimento, então o que é que faz o povo crescer? O que é que faz o povo prosperar? É justamente o conhecimento. A ideia que vende é o quê? Não, você já está salvo. Ah, não, que não sei o quê. Mas galera, não é bem assim. Jesus fez a parte dele até a metade. Tu tem que fazer a outra. Tu quer ser um cara ignorante? Tu quer ser um cara que não tem um conhecimento, que não tem a base fundamentada sobre todas as coisas? Eu não quero ser, eu espero que você também não, porque não sendo o cara que busca, que procura, sua vida se torna muito mais fácil. Muito mais fácil. E até para aqueles cristãos que estão aqui, o mandamento que Jesus deixou foi: ame a Deus com toda a sua força, todo o seu entendimento. Acho que quem fala isso é o professor Tarso Licurgo. Ele fala todo o seu entendimento. Então, o que é o entendimento? É a gente buscar todas as informações que nos é disponível para tentar achar aquilo que é o amor, aquilo que traz o bem comum. Isso sim é Deus por trás de todas as coisas. E o que é que vai te levar a uma linha de raciocínio coerente, um bom senso? Basicamente você tem duas habilidades. Uma é a razão, que ela é mais mental, vem mais do cérebro, e outra é a intuição, que é algo mais sutil, é mais no campo da emoção. Todas elas devem ser direcionadas à utilidade. Vou dar um exemplo. É legal eu estudar nutrição? Pô, eu acho legal pra caramba. Eu gosto de biohack, eu gosto de, enfim, entender sobre metabolismo, macronutriente, micronutriente. O nosso cérebro, por exemplo, precisa de zinco, manganês, potássio para atingir uma certa funcionalidade de cognição. Tudo isso é bastante legal e o que é que isso me dá? A capacidade de fazer escolhas melhores, mediante o conhecimento que eu adquiri. Então o conhecimento te ajuda a tomar decisões melhores na tua vida. E
a utilidade, ela tem que ser também ligada à nossa personalidade. E você tem que ter uma personalidade, assim, não é que tem que ter, cada um tem sua personalidade. Tem pessoas que têm uma personalidade mais dúbia, tem pessoa que tem, mas acho que todo mundo no final das contas quer se orgulhar de si mesmo, certo? Então, só se orgulha daquele que traz o bem comum, galera. Não adianta aquele que passa por cima de todo mundo. Não adianta, no final das contas, essa pessoa vai se tornar uma pessoa amarga e mal consigo mesmo, porque o final da vida não é sobre si, único e exclusivamente, é sobre o coletivo, que a gente chama de humanidade, certo? Então, quando a gente vai trilhando o caminho do conhecimento, a gente tem que afastar um pouco de um lado, afastar um pouco do outro, afastar um pouco de religião, mas não deixar de pegar ela, afastar um pouco de alta performance, mas não deixar de querer ela por perto. E nessa aí, você vai trilhando um caminho do meio, que Jesus já falava, porque larga é a porta que leva à perdição, mas estreito é o caminho que leva à vida. Saber fazer escolhas boas, mediante esse mundo de distração, é o caminho para encontrar uma vida legal, uma vida próspera. Eu falo porque, meu irmão, eu já tive tantas experiências, galera. Eu já tive, eu sou o cara que eu errei, não foi 1000 não, foi 1 milhão. E eu sou burro pra caralho, porque eu demorei muito pra aprender. Mas, quando eu comecei a entender o jogo, me possibilitou, a minha própria consciência me possibilitou fazer escolhas melhores. E para isso acontecer, eu tive que vencer os paradigmas da minha mente. E o que são paradigmas? Acho que alguns de vocês devem saber, mas para quem não sabe, os paradigmas são aquelas verdades que são mentiras, só que elas são verdades só dentro da nossa mente. Um exemplo básico, meu irmão, tu acha que... Eu pensava que eu não podia ser empresário, tá ligado? Até que eu montei um negócio que eu fazia tudo só, que era vender almoço na praia, tá ligado? Vender almoço na praia e tal, e eu ia, cozinhava, eu ia e embalava, eu ia e fazia. E eu provei pra mim mesmo que eu era capaz de criar um negócio. Desculpa que eu almocei aqui e tô meio aqui, enfim, tá ligado, né? Querendo arrotar. Mas eu pensava que não era capaz, até que eu tive pequenos resultados e eu venci. Eu comecei a questionar aquele pensamento, caramba, será que eu não consigo ser empresário? Será que eu não... Aí, posteriormente, eu passei 4 anos fazendo tudo isso só, até que teve um dia que começou a chegar pessoas, eu comecei a gerenciar. Hoje eu tenho 7, 8 pessoas que trabalham para mim. E provei para mim mesmo que era capaz de ser um empresário. Coisa que lá nas antigas, quando eu pensava que não era, realmente eu não era. Por quê? Porque eu acreditava naquilo. Então, o paradigma é uma mentira que você conta para si mesmo, para se limitar. E o que é que faz você quebrar seus paradigmas? São os seus valores morais. Um valor que eu tenho muito dentro de mim é a minha fé. E a minha fé me fez questionar basicamente tudo, até a mim mesmo. Então, tenha valores morais, seja ético, seja um cara respeitador, tenha uma fé inabalável. Construa isso dentro de si. Se você não tem ainda, comece a afirmar, meu irmão, eu sou assim. Não importa se você acredita. Tem o princípio da repetição, faça até se tornar, finja até ser. Acho que alguns de vocês já instalam essa frase, e é certo, meu irmão, é certo. Comece a fazer mesmo sem acreditar. Daqui a pouco tu começa a destravar, meu irmão, é capaz. Daqui a pouco tu tem certeza e convicção que é capaz. E já começa a se mover diferente, a agir diferente. E todo mundo percebe isso, tá? Então, quando você começa a quebrar seus paradigmas com valores morais, você vai se confrontar com 2 coisas. A primeira é o medo, que é uma emoção base do ser humano. A gente foi formatado com medo, tá ligado? Só veio com 2 emoções básicas, que é medo e prazer, e satisfação que deu. Então, o medo, ele é intrínseco, ele vem do nosso cérebro reptiliano, ele vem não é uma forma de pensar muito racional, entendeu? É um instinto que você tem de sobrevivência.
Mas o nosso córtex pré-frontal é aquele que questiona o sistema límbico. Então, você vai se desenvolvendo, é como um músculo. Caramba, eu tenho coragem de pular aqui pra piscina, 1 metro. Aí tu pula. Eu fiz isso quando eu era moleque. A gente tinha uns andames lá no prédio lá do Barra Mares, onde eu morava, estava em construção e tal, e a gente começou a pular do primeiro. Aí a gente dizia, caramba, é impossível pular do 4º andar. A gente pulava do segundo. Chegou uma hora que Jacaré, um brother meu, começou a pular do terceiro. Aí galera, cara, esse moleque é louco, é louco. Eu pulei do terceiro. Daqui a pouco ele começou a pular do 4º. Cara, meu irmão, o que era impossível antes começou a se tornar uma realidade. Por quê? A gente foi quebrando os paradigmas. E a gente foi quebrando o medo, mas através da coragem, certo? Os paradigmas são medos instalados. Muitos deles vêm de fábrica, são passados de pai para filho, são passados pela sociedade, mas muitos deles são seus também, única e exclusivamente. Então, você tem que exercitar o seu músculo da coragem, mas uma vez que você já tem esse músculo bem desenvolvido, você começa a não ver tanto medo nas coisas. Uma coisa que ajuda muito, o jiu-jitsu ajuda. Às vezes tu chega, meu Deus, cara, não sei o que. Quando tu vai fazendo, meu irmão, tu vai perdendo o medo, tu vai ficando bom, tu vai... E assim com tudo na vida. E não é difícil entender que isso são dualidades. A primeira é um instinto primordial, que é o medo, mas tem um lapso de confronto, que é a coragem. E nessa dualidade a gente vai ver em diversas coisas na nossa vida. Um tipo de coisa é a consciência. Eu já vivi no inferno, eu sei o que é inferno, às vezes querer tirar a própria vida. E também já vivi no céu, galera. Então, o inferno é um castigo para as pessoas que não fazem aquilo que elas têm que fazer. Então, a própria consciência dela cobra. E o céu é o mérito de tudo aquilo que tu enfrentou, de todo aquele medo que tu superou. Tá ligado? Caramba, tu meu irmão, top. O ego é consciência. O ego, ele se mascara. O ego é uma máscara que a gente cria para às vezes não lidar com certas coisas que a gente não entende. E a consciência é aquele que abrange tudo, que tenta olhar por essa perspectiva desses traumas, dessas coisas com um olhar de acolhimento, um olhar de oportunidade e crescimento. Os vícios e virtudes, todos os dois no final das contas são vícios, mas existem vícios bons e existem vícios ruins. As virtudes é tudo aquilo que tu consegue desenvolver, mas uma coisa é fato. O vício negativo, ele é confrontado com a virtude. E uma vez que você opta pelos vícios, você vai destituindo sua virtude. E isso é certeiro na nossa vida. Foi na minha, muitos anos. Vai ser na sua se você trilhar por esse caminho. E também a corrupção e a retidão. Cara, tu conhece aquela pessoa bem massa, velho, que vai começar a ir pelos caminhos das drogas, de fazer más escolhas, roubar, matar. Você olha no semblante daquela pessoa triste, olha fundo, olheira e... é a corrupção, velho. Mas ao mesmo tempo, quando ela decide mudar, tu já vê o aspecto da pessoa diferente, tu já vê a retidão na vida dela, tu já vê uma aura, tu já sente uma aura diferente. Então, nós lidamos com várias. Essas são algumas que eu quis citar, mas a gente lida com várias dualidades durante a vida. E eu falei isso por quê? Porque, galera, a gente tende a achar que as coisas são pro mal. Mas, na verdade, o mal, que a gente entende por mal, é um sistema obrigatório de evolução. Se você não vai por bem, você vai por mal. Se não é no amor, é na dor. Então, dentro desse universo, a parte negativa das experiências são para o crescimento, porque se não foi de uma forma positiva, vai ter que haver evolução. O universo está em evolução, vai ter que haver evolução. E, infelizmente, tem pessoas que não percebem isso e não vê a oportunidade que cada trauma, que cada coisa ruim teve na sua vida para que ela possa tirar daquele buraco
uma semente e florescer uma grande árvore que futuramente vai render frutos. E o que é que vai definir se você vai conseguir achar um caminho do desenvolvimento pessoal ou não? É a sua perspectiva que você tem sobre a derrota. A derrota, ela é algo temporário. Melhor errar 1000 vezes em um ano do que errar 10 vezes em 10 anos. Porque a cada vez que você erra, você tem uma chance de consertar. Thomas Edison falava sobre isso. Eu não errei 1000 vezes como fazer uma lâmpada, eu aprendi 1000 vezes como não fazer. E derrota mesmo, aquela que a gente acha que é derrota, se chama fracasso. Mas o fracasso só vem quando você desiste. Então, basicamente, galera, queira evoluir. Se você não quiser, eu sinto muito. Ou vai ser por bem, ou vai ser por mal. Mas o negócio é não desistir, tá ligado? Buscar conhecimento, aprender, aprimorar, aplicar. Criar um universo interior dentro de tudo aquilo que você aprendeu, que você percebe sobre a vida, para tornar a sua vida mais fácil, mais funcional. Espero que tenham gostado da aula. Isso aí é um projeto que, caramba, é um sonho e espero estar contribuindo com vocês. Esse é o primeiro de muitos e vamos que vamos, tá certo? Del aqui, tamo junto demais, um prazer.